aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao The Game of Cards. Agora para o terceiro vídeo do tutorial para iniciantes. Esse vídeo ele vai ser um apanhado de algumas questões da funcionalidade do jogo, tá? Eu vou falar da colocação do personagem, de suporte, como usar a ação, de uma forma bem resumida, que vai clarear mais as ideias e o aprendizado do jogo. Agora é importante para quem está começando assistir os dois vídeos anteriores, tá? O tutorial 1 e o tutorial 2. No final desse vídeo vai ter o link lá para quem ainda não assistiu. Dá uma conferida lá também na estrutura e nas fases do jogo, que é importante de se ver antes de assistir esse vídeo, tá bom? Então vamos começar agora. Vai ser uma coisa bem geral, espero que vocês gostem e entendam melhor como que joga. Bom, vamos lá começar primeiro reforçando como coloca personagens em cena, certo? Então a primeira coisa é eu tenho que estar com o personagem na minha mão, tá? No caso aqui eu vou usar a Miss Marvel, tá? Como exemplo. Lembrando que o 5 representa energia, esse 5 também vai ser o número de cartas que ela precisa para entrar em cena, as cartas que estão nos meus recursos, tá? Então quando eu for colocar um personagem em cena, eu tenho que ter as cartas suficientes nos recursos. Então vamos lá, eu preciso de 5 cartas. Eu vou optar por cartas dos poderes que ela tenha, certo? Então eu vou seleciono 5 cartas, tá? Vou colocar aqui. Seria 5 para colocar ela, tá? Não necessariamente precisa ser habilidade, eu posso simplesmente colocar uma carta de um personagem que esteja nos recursos apenas para completar a quantidade. Essa carta só vai servir como energia, tá? Eu poderia colocar também uma carta de uma habilidade que ela não use, também com o mesmo objetivo de apenas completar as 5 em questão, certo? Para colocar suporte, mesma coisa. Eu tenho a energia do suporte e a quantidade de cartas que eu preciso dos recursos, tá? Para colocar o suporte em cena, ok? Lembrando que todo personagem entra sempre capacitado em 1, tá? Quem assiste o vídeo lá você vai entender melhor a capacitação. E aí eu posso capacitar ele para 2, que essa capacitação vai interferir no uso das ações, certo? O personagem, quando ele entra em cena, ele não pode atacar nesse turno. Ele só pode usar ações no turno seguinte, tá bom? Se você tiver alguma antecipação, né, são as ações de texto vermelho, eu posso já usar no turno do meu oponente. Lembrando que o meu turno, quando termina e começa o do oponente, já é considerado um novo turno. Então eu já poderia usar as ações dele. O suporte, ele já entra funcionando, tá bom? Então o efeito do suporte já vale quando ele entra, tá ok? Vamos aqui agora para outro exemplo. Vamos dizer que eu já comece meu turno, eu já tenho um personagem, certo? E eu vou começar meu turno dessa forma, com um personagem em cena, tá? E eu resolvo colocar, no caso aqui, o agente da SHIELD, né? E eu resolvo colocar um tanque, né, o veículo de combate da SHIELD. Pego as 3 cartas que ele precisa, dos recursos, e coloco ele. No caso, o veículo da SHIELD, ele tem uma ação, que é a ação do morteiro, que pode ser usada por personagens SHIELD. Mesmo o suporte entrando agora na cena, o agente, como já estava em cena, eu poderia já nesse turno usar essa ação do suporte, tá bom? Então quando for no meu combate eu posso pagar o custo dela, que é 1, tá vendo aqui? Ele diz 1 aqui. Então eu pago do personagem. Quem vai usar a ação é o personagem, certo? Eu uso a ação do tanque, tá? Mesmo ele entrando em cena, eu posso já usar a ação que vem nele. Agora o personagem tem que estar em cena já desde o turno anterior, para poder usar a ação, ok? Para colocar cenário, eu preciso estar com o cenário também nas minhas mãos, tá? Então como é que eu faço? Eu posso no meu turno usar um cenário por vez na minha preparação. Então eu pego o cenário, executo, tá? E é um cenário para os 2 jogadores. Quando um cenário entra, se tiver algum cenário em cena, ele sai e entra esse. No caso, esse cenário, tá? Ele, quando entra, eu compro uma carta, ele me permite uma compra de carta e diz que
toda vez que um herói causar dano em um vilão, causa a quantidade de dano mais 1, então ele vai dar um bônus de dano. Nesse caso, é um cenário que ele vai servir tanto para mim como para o meu oponente. Tá? Tem cenários que só quando o cenário falar em você assim necessário, você tal. Então é só o controlador do cenário. Salvo isso, quando ele for bem generalizado, serve para os dois. Tá bom? Pronto, agora vamos ver como se usa uma ação. Tá? Eu tenho aqui a Chispinha com 2 cartas, uma de telecinese e outra de voo. Tá? E como se usa a ação? Você vê que na carta elas têm um número, tá? Que aí significa o custo da capacitação dela. Então se eu for usar, no caso tem essas 2 cartas, essa custa 1. O que é isso? Você nota que na carta do personagem tem 0, 1 e 2, que é a capacitação dela. Então quando eu for usar a ação, eu vou ter que pagar esse custo, que seria 1. Então quando eu for usar, eu tenho que fazer, ela está em 2, eu boto ela para 1, né? Menos 1, que eu gastei para poder usar a ação, e executo o efeito. As ações, quando eu for usar ela, existem vários efeitos. Esses são efeitos bem diferenciados, tá? Que é uma ação que gera alvo, né? No caso ela fala 2 pontos de dano no alvo, tá? E essa aqui que diz, escolha e descarregue um card que estiver sendo carregado por um personagem. Por mais que o efeito pareça similar, você vai dar o dano, vai tirar a carta do personagem, mas são situações diferentes. A primeira gera um alvo e a segunda não gera alvo, tá? Então isso é bem importante e gera algumas confusões no começo. Assim. Você tem que entender que quando algo se referir a alvo, na ação vem dizendo alvo, tá? Se não vier falando em alvo e tiver algum efeito que dê bônus ou impeça alvos, não impede o uso de cartas desse estilo, que são cartas que não geram alvo. O mesmo serve para ações de área, que diz, por exemplo, causa dano nos outros personagens, todo mundo vai levar dano, tá? O dano acontece, mas não é um alvo que está sendo definido, é de forma generalizada. Então tem que se ligar bem nisso, alvo e não alvo, tá? Outra questão, dano normal e dano penetrante, tá? O dano normal, aqui voltando a essa carta, ela causa 2 pontos de dano. Essa outra causa 1 ponto penetrante, que é justamente a questão do escudo. O dano normal, ele é subtraído do escudo, tá? Então você vai dar 2 de dano, fica 1 no escudo e o outro entra. Tem personagem que tem 2 de escudo, aí no caso desse 2 de dano seria 0, porque o escudo defende do dano. O penetrante, ele ignora a defesa, então o escudo não vai adiantar, ele vai direto nas cartas e retira. Lembrando que o combo de ataques serve para grandes escudos. Então se eu tenho um personagem com dois ou mais de escudo e eu dou um dano nele, aquele escudo permanece quebrado até o final do turno. Quando o turno acaba, o escudo do personagem volta ao normal, certo? Então dano normal vai no escudo, dano penetrante ignora escudo, certo? E existem cartas com alvo, ataques com alvo e ataques que não geram alvo, ok? Pronto, agora vamos falar de personagens que têm o mesmo alter ego. Tá? O alter ego, ele é o nome do personagem, né? No caso a Miss Marvel, essa Miss Marvel aqui em si, ela se chama Carla Sophie. Tá? Então o nome do personagem é alter ego. E qual é a influência dele no jogo? Tá? A influência é justamente a seguinte: se eu tiver 2 personagens com o mesmo alter ego, tá? No caso, a Rocha Lunar e essa Miss Marvel possuem o mesmo alter ego. Significa que eu posso carregar uma carta na outra e ela vai poder usar as 2 ações, tá? Pode ser assim ou pode ser assim. Quando ela está nos meus recursos, eu carrego, não é? E ela passa a usar essa carta, porque é a mesma pessoa em situações diferentes. Tá? É só vocês pensar nisso, a pessoa é a mesma, então, né, ela pode fazer tudo isso, tá bom? Outra coisa, aquela questão que eu falei no segundo vídeo, que é você poder capacitar um personagem descartando, capacitar livre um personagem que tem o mesmo alter ego. Então eu posso também usar essa regra com o personagem do alter ego igual, tá? É para isso que serve na capacitação.
Então, personagens com o mesmo alter ego, pode ser, ela vai ganhar não só a ação, tá? Ela vai ganhar os poderes. No caso, se eu tiver com a Rocha Lunar e a Miss Marvel nela, a Rocha Lunar ganha a energia, que no caso dela não tem. Então ela pode usar também a energia. E como a Miss Marvel é herói também, a Rocha Lunar passa a ser herói também. Tá bom? E, detalhe, e a afiliação também ganha. No caso, Mestre do Terror, ou seja, ela ganha todos os benefícios. A única coisa que não vai mudar é a energia e o escudo, tá? O restante ela ganha. Personagens que não tem alter ego, certo? No caso aqui, ó, Agentes da S.H.I.E.L.D., ele não tem alter ego. Então, você leva em consideração o nome da carta. Se você tiver dois personagens com um nome igual, certo? Mas que não tem alter ego, aí ele serve que você considera o nome. E vai ter a mesma regra de poder usar a ação. Suporte também. Se o cara estiver carregando os dois tanques da S.H.I.E.L.D. um pelo outro, ele vai ganhar os benefícios, tá? E se eu tiver, por exemplo, dois agentes da S.H.I.E.L.D. e um tanque dessa forma, com um carregando o outro, eu posso usar esse agente para usar a ação de um e esse agente para usar a ação do outro, tá bom? Eu não posso usar os dois para usar a mesma ação de um, não, mas eu posso usar um para usar uma ação e outra ação, tá, ok? E ele ganha também os benefícios que tiver na carta. Voltando a falar da Miss Marvel, no caso tem essas duas Miss Marvel aqui, porém os alter egos são diferentes, então você deve considerar como sendo personagens diferentes, ou seja, como essas duas são o mesmo alter ego, pela regra que foi explicada no outro vídeo, eu não posso ter personagens em cena com o mesmo alter ego. Se eu tiver a Miss Marvel, eu não posso baixar a Rocha Lunar, ela só poderá ser anexada, certo? Mas se eu tiver, por exemplo, duas Miss Marvel, mas o alter ego diferente, então eu posso sim controlar as duas. Tá? Eu posso botar essa em cena e botar essa em cena também, porque são pessoas diferentes. Certo? Bem, pessoal, então eu vou encerrar por aqui essa série dos 3 tutoriais. Espero que tenha sido útil para quem está começando a jogar. Claro que para quem já joga não vai fazer muita diferença ou tem muita novidade, mas para quem está começando aí, tem um resumo bem completo aí de como funciona a base do jogo. Algumas das regras que eu falei podem sofrer quebras de regra de acordo com algum efeito ou outro. Uma carta que permita eu botar dois personagens de mesmo alter ego em cena, por exemplo, tá? Então vão ter algumas quebra-regras. Por exemplo, um personagem que eu posso colocar ele estando nos recursos e não na minha mão. Mas isso aí, quando a carta estiver dizendo o contrário, aí você leva em consideração o que a carta está dizendo. Mas no geral é isso. Tá bom? Quem tiver alguma dúvida a mais aí que eu não tenha falado, deixa um comentário aí no vídeo aí que eu dou uma olhada, tá? E tento responder na hora, então se for necessário até fazer um novo vídeo explicando essas dúvidas. Tá? Lembrando que esse tutorial é bem básico, então não vai ter nada de muito diferente para quem já joga. E outra coisa, se de preferência, se for deixar alguma dúvida ou algum questionamento, deixa aqui no comentário no YouTube, porque fica mais fácil para eu identificar e responder, tá? Porque às vezes o pessoal deixa em algum comentário na postagem no Facebook e eu não tenho como acompanhar todas as postagens, mas no YouTube eu consigo ser notificado e assim responder com mais eficiência, tá bom? Agradeço a todos mais uma vez pela visita. Se gostou aí, só clicar em gostei, né? E quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!